Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu não estou conseguindo ver quem está chegando. Agora consegui. Boa noite, Mazinho. Boa noite, Regina. Que bom te ver aqui. Muito obrigada, Regina. Jesus também abençoe você e toda a sua família. Boa noite, Vânia. E aí, já conseguiu matar a saudade do filhão? Dezenove dois. Ainda esperei um pouquinho porque a internet está meio lenta. Mas boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um de nós. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, buscando Deus, mentalizando Jesus, pedindo a bênção, a permissão, o amparo para a realização desse nosso trabalho de doação, que possamos realmente abrir o nosso coração e doar o melhor de nós, vibrando intensamente por aqueles irmãos que
que nós conhecemos, que precisam de ajuda, que estão passando por dificuldades, com enfermidades, problemas às vezes emocionais, espirituais ou necessidades materiais, que estão meio desiludidos, tristes, sem esperança, que nós possamos vibrar intensamente por esses que nós conhecemos, mas também por aqueles irmãos distantes aqui no nosso país, mas também em tantas partes do mundo que igualmente precisam das nossas vibrações, e também para que a paz possa prevalecer, né, diante de tantas guerras que nós vemos aí em nosso mundo. Então, quanto mais vibrarmos, mais os benfeitores espirituais poderão distribuir esses fluidos que nós iremos doar, amenizando o sofrimento de muitos dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E esse também é um momento de fluidificação das águas para aqueles que fazem tratamento no Amor em Deus ou em outros centros, ou que não fazem tratamento, querem se fortalecer. Então coloque um copo ou uma garrafa com água para que os benfeitores possam transformar em medicamento para o fortalecimento físico, mental e espiritual daqueles que fizerem uso. Então, seguindo o nosso roteiro, nós faremos a leitura de um texto, seguido com a reflexão, para que nós possamos depois pensar, analisar sobre todos esses ensinamentos da noite e outros ensinamentos também que o Cristo, a doutrina espírita, nos oferece, e nos esforçarmos para vivenciá-los no nosso dia a dia, em benefício do nosso próprio equilíbrio e felicidade. Então, é necessário a gente refletir e nos esforçarmos para colocá-los em prática. Depois, nós faremos a leitura de uma prece e entramos no momento de irradiação em que devemos vibrar com bastante intensidade pelos nossos irmãos que necessitam de ajuda. E finalizamos com a nossa música de refazimento. Então, nós trouxemos mais um texto do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o capítulo 149, com o título Propriedade. E Emmanuel inicia essa mensagem com uma citação de Mateus, capítulo 19, versículo 22, que diz: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nos fala Emmanuel. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidada. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso
para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Com essa mensagem, meus irmãos, Emmanuel nos convida a refletir sobre a nossa relação com as posses do mundo, com os bens materiais, nos alertando para os perigos do apego. Porque quanto mais apegados, mais nos tornamos escravos daquilo que nós possuímos. E o apego, ele estimula em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a avareza, inveja, ciúmes. E movidos por esses sentimentos negativos, consequentemente, nós criamos muitas aflições para a nossa existência. Então, o Evangelho, no capítulo 16, no item 14, ele nos diz assim: o apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Então, daí a necessidade de exercitarmos o desapego, o desprendimento, porque tudo o que é do mundo pertence ao mundo e pode ser retirado de nós a qualquer momento, até mesmo o nosso corpo físico, porque querendo ou não, um dia todos nós iremos desencarnar. Então, o que de fato nós possuímos? O que de fato é propriedade nossa? E o Evangelho, agora no capítulo 16, no item 9, nos responde: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, ou seja, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, tudo o que nós possuímos na atual existência, meus irmãos, é um empréstimo que Deus nos concede temporariamente para a nossa evolução. E que nós teremos que prestar contas quando retornarmos para o mundo espiritual, o que nós fizemos com aquilo que recebemos. Então, daí a necessidade de nos esforçarmos para usarmos corretamente, com desprendimento, equilíbrio, discernimento, tudo o que Deus nos concedeu, trabalhando para o enriquecimento da nossa alma e de nossos semelhantes. Então, Emmanuel inicia com uma citação que diz: e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Essa passagem, ela faz parte da parábola do mancebo ou do jovem rico, que certo dia procurou Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus respondeu que ele deveria praticar os mandamentos e começou a citar um por um. E o jovem falou: tudo isso eu já tenho obedecido há algum tempo. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem se afastou, triste porque tinha muitas propriedades. É importante nós compreendermos, meus irmãos, que Jesus, ao pedir ao jovem para se desfazer dos seus bens para segui-lo, Jesus de forma alguma estava condenando a riqueza e estabelecendo que todos nós precisamos nos desfazer
dos bens materiais que nós possuímos para segui-lo e alcançar a vida eterna, ou seja, alcançar a perfeição. Não, não é esse o entendimento, porque isso estaria em desacordo com a lei do progresso, com a lei do trabalho e em desacordo com os próprios ensinamentos do Cristo. O objetivo de Jesus é o de nos ensinar a necessidade do desprendimento, do desapego. O jovem rico, ao procurar Jesus e afirmar que praticava os mandamentos, ele demonstra que sinceramente estava buscando o seu aperfeiçoamento espiritual. Mas ele ainda possuía defeitos dos quais precisava se libertar, como o apego excessivo aos bens materiais. Então Jesus faz a pergunta para que ele pudesse ter consciência desse defeito que ele possuía e praticasse o desprendimento. Então foi um convite de Jesus para que ele praticasse o desprendimento. Mas o jovem foi embora triste ao perceber que o apego às coisas do mundo prevalecia sobre o desejo de alcançar a vida eterna. Então Emmanuel utiliza essa passagem para nos alertar para a necessidade de conhecermos realmente as mazelas que ainda trazemos na alma e nos dedicarmos em combatê-las para nos libertarmos delas, não permitindo que se manifestem livremente, principalmente aqueles defeitos mais intensos em nós, como apego às coisas transitórias da vida material. Então Emmanuel inicia a mensagem dizendo: o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Então, a história da humanidade relata que muito sangue e muitas lágrimas foram derramados e continuam sendo derramados através das inúmeras guerras que acontecem e que está acontecendo agora entre nações, mas também as guerras nos diversos setores da nossa sociedade e as guerras até mesmo no seio das famílias, pelas posses materiais. Porque, como Emmanuel nos diz, muitos homens respiram inquietos pelas posses materiais, movidos pelo instinto de propriedade, alimentando o desejo de ter, de possuir, a qualquer custo, dispostos a morrer e a também matar pelas coisas transitórias do mundo. E diariamente os meios de comunicações divulgam inúmeras mortes provocadas por aqueles que vivem alimentando a ganância, a ambição, a busca do poder. O materialismo é também uma consequência do instinto de propriedade, estimulando em nós o desejo de ter, de possuir, muitas vezes sem nenhuma necessidade, nos induzindo ao consumismo exagerado. Essa situação demonstra que nós ainda não aprendemos a possuir. Na verdade, nós somos possuídos por aquilo que temos e por aquilo que nós desejamos ter. E por isso ainda existe tantos desequilíbrios, infelicidades e sofrimento em nosso mundo. Porque ainda não sabemos possuir, somos possuídos. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidada. Apenas convidamos a quem nos lê
a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Então aqui Emmanuel utiliza a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra imprevidente, que passava o verão todo apenas cantando, sem se preparar devidamente para as necessidades do inverno, enquanto a formiga dedicada trabalhava o tempo todo. Com esse exemplo, Emmanuel nos chama a atenção para o fato de que o desapego não significa sermos imprevidentes, descuidados, desprezando os bens materiais. Não. Sem nos esforçarmos, sem nos dedicarmos para conquistarmos aquilo que necessitamos para alcançarmos uma melhor condição de vida material. Não, não é isso. O desapego nos ajuda a ter consciência daquilo que realmente é útil, é necessário em nossa vida, daquilo que é excesso, que é supérfluo, para aprendermos a viver em equilíbrio com discernimento. Com discernimento, para aprendermos a possuir com equilíbrio. Então, por isso, Emmanuel, ele nos chama a atenção para a precariedade, para a fragilidade de tudo o que é do mundo, porque pode ser retirado de nós a qualquer momento, até mesmo os nossos entes queridos. E quanto mais apegados nós somos, mais sofremos quando são retirados de nós, porque nada neste mundo é eterno. Então, para amenizar os nossos padecimentos, Emmanuel nos orienta que nós precisamos aprender a viver com tudo e todos com Deus, que Deus nos concedeu nesta existência, como força de elevação da nossa alma, utilizando corretamente para a nossa evolução, nos libertando do apego e de nossas imperfeições. E para sabermos se nós realmente estamos aprendendo essa lição, nós precisamos analisar constantemente o quanto tudo aquilo que nós já conseguimos conquistar nesta vida tem contribuído para a elevação da nossa alma. Vamos utilizar como exemplo o nosso corpo físico. Nós temos utilizado esse santuário que Deus nos concedeu para a nossa evolução, para a elevação da nossa alma, buscando, desenvolvendo a inteligência, buscando constantemente novos conhecimentos, nos esforçando para conquistarmos as virtudes, as qualidades morais, que são os verdadeiros bens, os verdadeiros valores que poderemos levar conosco por toda a eternidade? Ou utilizamos o nosso corpo físico apenas para satisfazermos as nossas necessidades e prazeres da vida material, como comer, beber, dormir, fazer sexo, etc. Nós precisamos refletir seriamente sobre isso, a fim de sabermos se realmente nós estamos utilizando tudo o que Deus nos concedeu para elevação ou para estagnação da nossa alma. O homem ganhará impulso santificante compreendendo que somente possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Então, é buscando o conhecimento espiritual que nós conseguiremos compreender e aceitar
a realidade de que a verdadeira riqueza que nós precisamos buscar diariamente, meus irmãos, é a riqueza da nossa alma. Porque tudo o que é exterior a nós pertence ao mundo. Na verdade, pertence a Deus. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos dos nossos entes queridos. Apesar de dizermos meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, meu irmão, nós não somos donos dos nossos entes queridos. Não somos donos da nossa casa, do carro, dos bens materiais que temos à nossa disposição, porque tudo o que é exterior a nós pertence, na verdade, a Deus, que nos concede como empréstimo temporário para a nossa evolução e que nós temos de prestar contas. Então, daí a necessidade de refletirmos o que nós estamos fazendo com todos os bens e com os nossos entes queridos que Deus nos concedeu. Estamos sabendo valorizar, mas sem apego, com desprendimento, porque na verdade nada é nosso. O que é nosso é aquilo que vai em nossa alma. E Emmanuel finaliza dizendo: essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Então, Emmanuel destaca que essa realidade, que realidade? A realidade de que só possuímos verdadeiramente aquilo que existe dentro de nós, em nossa alma. Essa realidade precisa ser sentida e vivida. Mas para sentirmos alguma coisa, nós precisamos compreender, não é verdade? Como sentir uma coisa que a gente não compreende? E para compreender, nós precisamos conhecer. Então, nós precisamos buscar o conhecimento, buscando os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita, nos dedicando ao estudo, às reflexões constantes, para que nós possamos conhecer, compreender e sentir essa realidade. Mas só isso não basta, porque nós precisamos também praticar, vivenciar, exercitando o desprendimento em nossa vida, aprendendo a possuir sem sermos possuídos, a usar sem abusar, utilizando tudo o que Deus nos concedeu como degraus para a elevação da nossa alma, e não como fonte de inquietações, perturbações, tristeza e sofrimentos, como aconteceu ao jovem rico dos ensinamentos do Cristo. E o espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, no capítulo 5, ela nos conta como foi o final dessa parábola. Ela relata, Amélia Rodrigues relata, que após o pedido de Jesus, o jovem tenta se justificar dizendo que antes de atender ao pedido do mestre, precisava participar das competições de bigas e quadrigas que ia acontecer na cidade de Cesareia, pois ele havia comprado por uma fortuna 4 cavalos soberbos, velozes como dardos, e por isso ele tinha certeza, plena certeza, de que seria o vencedor. E ele então perguntou: mestre, compreendes o que significa tudo isso? E Jesus lhe respondeu: não posso esperar. Hoje é o momento para ti. Esta é a hora. Nem amanhã, nem mais tarde. Agora. Renuncia e segue-me. Dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite.
O jovem, atormentado pelo apego e também pela vaidade e o orgulho em vencer no mundo, respondeu: eu quero mais. Não posso agora. Perdoa-me. E foi embora triste. Uma semana depois, preparavam-se as bigas e quadrigas para a competição em Cesareia. As fanfarras anunciavam as corridas. Apostas eram feitas. Ao iniciar a competição, os cavalos saíram em disparadas com os seus condutores. E, de repente, numa manobra infeliz, uma quadriga vira. Um corpo tomba no chão, sendo atropelado pelos outros cavalos. Mas a corrida prossegue. O moço rico, estirado no chão, sente a vida esvair-se. Os escravos o acodem, retirando-o da pista. Uma névoa o envolve e ele vê a figura de alguém conhecido e escuta as palavras de Jesus. Vem e segue-me hoje. Não posso esperar. 2 braços o envolvem e ele abandona o corpo sem vida. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós agimos como o jovem rico da parábola. Negamos o chamado de Deus e de Jesus para vivermos em função das conquistas e gozos transitórios do mundo, nos esquecendo de que agora, hoje, nós estamos aqui, mas daqui a pouco, ou talvez amanhã, não estejamos mais desencarnados, como aconteceu com o jovem rico e acontece com milhares de pessoas diariamente que partem assim, de repente, sem a gente conseguir compreender o que de fato aconteceu. Então muitos partem muito de repente e nós precisamos refletir sobre isso. A nossa oportunidade é hoje, é agora, não depois, não amanhã, porque esse amanhã, o depois, poderá não existir nessa atual existência. E para atendermos o chamado de Deus e Jesus, não precisamos abrir mão das coisas do mundo. O que nós precisamos é aprender a abrir o nosso coração para que Deus e Jesus permaneçam sempre junto de nós. E como nós conseguimos isso? É desenvolvendo o hábito da oração, dedicando pelo menos 5 minutinhos do nosso tempo, do nosso dia a dia, para fazermos uma pequena oração. Não precisa muitas palavras, o que precisa é de muito sentimento, de muita sinceridade, de pureza de intenções. Ao agradecermos a Deus pela nossa existência, por tudo o que Ele nos concede e suplicando a força que tanto necessitamos para permanecermos lutando, trabalhando pela nossa melhoria, a fim de vencermos a nós mesmos e vencermos os desafios do mundo, combatendo o bom combate, praticando os ensinamentos do Cristo, cumprindo com os nossos deveres e obrigações. E dessa forma, com toda certeza, com o amparo do alto, nós conseguiremos aprender a viver no mundo, mas sem sermos do mundo, sem apego, com desprendimento, com equilíbrio, com discernimento, utilizando corretamente tudo o que Deus permitiu nos conquistar nessa atual existência. Senão que nós possamos refletir seriamente sobre a questão do apego em nossa vida. Vamos à nossa prece, que é a oração do entendimento de Emmanuel. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor
de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos a praticar o entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajude-nos, ó Senhor, Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanece em nós, agora e sempre. Que assim seja. Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amigo, estamos aqui nesse momento unidos em oração, abrindo nosso coração para suplicar o amparo para cada um de nós, especialmente para aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, debilitados do corpo, da alma, das necessidades materiais. Também suplicamos aos nossos irmãos recém-desencarnados, principalmente aqueles que partiram de forma bruta, violenta, repentina. Suplicamos o amparo aos seus familiares que aqui ficaram. Então, diante dessa lição, que nos ajude a desapegar de tudo e de todos, Senhor. Tenha compaixão, nos fornecendo a força necessária para trabalharmos o nosso íntimo e exercitarmos o desprendimento diante da Tua infinita vontade que retira do nosso convívio o ente querido. Então, que cada um, ainda encarnado diante da ausência do ente querido, que nós possamos ter resignação, aceitação, mantendo a esperança de que a vida prossegue e que nós iremos nos reencontrar. Pedimos por todos os irmãos que estão enfrentando grandes dificuldades com seus sofrimentos, que tenham ânimo, coragem, esperança, determinação para prosseguir adiante na caminhada. Pedimos também pelos nossos irmãos que ainda perseveram no mal, criando tantas guerras de diversas formas, criando aí derramamento de sangue, derramamento de tantas lágrimas. Que esses benfeitores espirituais possam tocar a mente e o coração desses nossos irmãos para reconhecer um erro que estão cometendo, primeiramente contra si mesmos. Pedimos pelas nossas autoridades, governantes, por todos aqueles que detêm o poder e têm a possibilidade e a oportunidade de praticarem o bem. Pedimos pelas nossas famílias, mas por todas as famílias, principalmente aquelas que sofrem com a violência doméstica, com o desamor, com a desunião. Que cada lar possa ser visitado pelos esses benfeitores espirituais, como também os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, prostíbulos, em todos os cantos onde houver um irmão sofredor, que ele possam receber as nossas vibrações amigas e o amparo que necessita. Que todas as águas que foram colocadas sejam fluidificadas, transformadas em medicamento para aqueles que fizerem uso dela. E que a Tua paz, a Tua luz possa permanecer junto de nós, hoje e sempre, Senhor Jesus.
muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela nossa existência, por tudo que nos concede e que possamos realmente utilizá-lo da maneira correta para enriquecer a nossa alma com desprendimento, com equilíbrio e discernimento. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Como nós falamos, né? Tanto da necessidade, do desapego, do desprendimento, nós trouxemos uma música que é de Denis Soares e o título é Depende de Você. E um trechinho diz assim: desperta para a luz, deixa o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim, se libertar. Se libertar das amarras, dos apegos, de nossas imperfeições, de tudo que dificulta a nossa vida e que produz sofrimentos. Então vamos dar a música. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Muito obrigado. Mas também quero lembrar que domingo que vem é a nossa entrega de mantimentos. E, infelizmente, as contribuições se reduziram muito. Então, por favor, as famílias carentes continuam procurando a nossa casa. Então, vamos contribuir. Vamos doar um pouquinho que seja, porque um pouquinho de cada um, e com o amparo de Deus, acaba se transformando em muito. Então, vamos ajudar. Um pouquinho que seja, vai amenizar o sofrimento de nossos irmãos carentes. Muitos deles têm crianças, várias crianças, e só tem o auxílio emergencial, que ainda paga algum aluguel, então sobra muito pouco, não sobra nada. Então vamos contribuir, vamos aproveitar essa oportunidade de amenizar os padecimentos de nossos irmãos. Muito obrigada, meus irmãos. Eu vou postar o vídeo e depois vocês possam ver. Muito obrigada, Maria Elisa, Pereira, Regina, Carmen Lúcia, a Aliceia, o Marquinho, a Vânia, a Tânia, a todos. Muito obrigada, meus irmãos. Perceba o seu redor, o quanto a vida é bela, nascendo em você, o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Então vamos nos libertar do apego, melhor dizendo, e para exercitar o desapego. Muito obrigado, muita paz para todos. Fiquem com Deus.